Sejam bem-vindos à nossa aula de Call vs Raise First Team. Hoje a gente vai focar a nossa posição sendo o botão versus open das posições. Vamos iniciar pela posição EP, Early Position, tendo como foco o TG1, 40 Big Blinds. Vamos avaliar os ranges. A gente já pode observar, a princípio, que a gente não tem muito tribet, né, do botão, muito pouco, 5%, mais ICM temos 8%. Mas a gente está focado aqui no call, tá? A gente vai ter essa aula de tribet. Eu vou fazer a próxima aula de tribet das posições do botão, do small e do big. Mas hoje vamos focar no raise first team. Então o TG1 abriu. A gente vai ter uma reação com todos os pares até praticamente 10-10 call. Os as suited a gente vai querer muito mais de call, vamos ter um pouco de tribet, claro, mas muito mais call. Um pouco de tribet também nos as off, mas tendo mais tribet no as e rei off. Então é lucrativo a gente ter esse flat de as e dama off no botão. A coluna toda do rei suited, todos os ases suited basicamente vamos de call, todos os reis suited de call. Então o bottom vai ser 2-2 mais, a coluna toda do 8, chegando a rei 6 suited, coluna toda do 8 suited, off, a coluna do vala off, chegando no rei 10 off, as 10 off. Esse é o bottom de flat do botão. Então nós vamos tribetar ali vala mais, as rei off, as rei suited. Simplificando a estratégia sendo XPV. Quando a gente está em CM, aí a gente já quer ter um pouco mais de tribet, então aí a gente já vai tribetar todos os ases off, do bottom do range, as 10 off, rei vala off. Os ases até ases 6 suited a gente vai tribetar. Rei 8, rei 7 suited, sendo bottom 2-2, a borda dos suited connectors, a coluna toda do 9 suited e os reis suited. Sendo aqui do as 7 até o as dama a gente também vai ter flat. Pares a gente vai começar a tribetar o 10-10 mais. Por ICM PKO, eu acho que o cenário não muda muito. A gente começa a tribetar mais o 10-10 também. Flat vai ter aqui da coluna dos reis suited, pares 2-2 mais, a coluna toda do 8 suited flat, chegando ao rei 5 e a borda dos suited connectors. Então a gente pode ver que versus o TG a gente não quer colidir tanto, a gente não quer ter tanto tribet, a gente opta muito pelo call por estar em posição e ter vantagem sobre o adversário na posição. Low jack a gente vai tratar como MP, então a gente vai fazer a posição de high jack. Basicamente o cenário não muda, os ranges são bem parecidos, a gente pode ver lá, ó, bem parecido, tem pouca coisa que vai mudar ali, a frequência de tribet um pouquinho, a gente vai ter 6.7 de tribet, aqui a gente vai ter 7.6, muda muito pouco, não é tanto assim a diferença. Então open do high jack, a gente vai ter um tribet de 8%, call de 17.7%, a gente vai pegar os pares 2-2 até um 9-9, podendo ter frequência de tribet entre 9-9 e 8-8, mas optando por uma maior frequência no 10-10. A linha toda do
do dama suited de call, desculpa, do dama off de call, vala off de call, aborda, as 10, rei 10. Também temos a linha toda do 10, pode ser incluso, com a borda sendo um as 9 off. Os as suited também, a gente vai ter algum tribet aqui no as 3, as 4, desculpa, as 4, as 5, as 6. Os reis offs sendo a borda o rei e 8 off. Por isso aí a gente já tem um pouco mais de tribet. A gente vai chegar a 10% de tribet, onde a gente vai ter 2 mais e já começa a tribetar o 9-9, quase full frequência. Os suited que a gente vai ter flat já são a casa do 9 suited. Os as até as 6 já vão ser tribet. Os reis só rei 9, rei 10, rei dama. Então aqui a gente já tem um percentual de tribet maior, está dividido entre tribet e call. Então a gente pode pegar um cenário mais amplo de tribet por ICM versus MP 50% left. Knockout, e aí a gente vai ter um pouco mais de call versus hijack. 2 mais, começa a tribetar o 8-8, o 9-9 acho que já pode passar full frequência. Você tem o flat nos reis suited, a borda sendo a coluna do 8 suited, as suited praticamente quase todos de flat, usar a linha do vala off pode ser usada de flat com borda, indo para um as 10, as 9, rei 10, dama 10. Agora é a posição onde a gente tem a colisão mais natural, porque são as posições de steal, as posições de roubo. O CO é a primeira posição de steal. Então o CO vai ter um range bem amplo, ele vai abrir 38% do baralho, onde ele vai querer não só roubar a posição, agredindo o botão, mas como roubar as blinds também. E ele roubando a posição do botão, ele joga em posição versus as blinds. Então o botão tem uma reação até mais natural de call, por jogar em posição contra o CO e entender que ele tem um range, uma vantagem de range e posição sobre o CO. A gente pode ver que vai fletar todos os pares, basicamente começar a tribetar o 10-10 mais. Então o bottom do range é o 2-2, os as suited, sendo o rei 4 suited, a coluna, podemos considerar a coluna toda do 7 suited, e os as off, a coluna do 10 off, sendo a borda com as 9, as 8, a gente podendo ter puro tribet. É um percentual de 8% somente de tribet e 20% de call. Por ICM, o cenário já é um pouco diferente, onde a gente tem mais tribet do que call, porém é um tribet que você vê que é mais linear. Alguns asos suited, então o bottom vai ser 2-2 mais, começando a tribetar o 8-8, a linha do 9 suited toda, com a borda sendo o rei 8 suited e entrando os suited connectors. E finalizando o cenário de ICM knockout, onde a gente tem um open de 32% do CO, um call de 15% do botão e um tribet de 10%. Podemos simplificar todos os suites de call
Então bordo sendo Ase 2. Aqui a gente pode simplificar a borda sendo Rei 6. A linha toda do 8 suited. Suited Connectors 2 mais, começando a tribetar um 8-8. É o que eu falei, a gente vai ter uma interação versus range do botão versus o CO. Uma interação mais natural pelo CO ser uma posição de steel, ele vai ampliar muito o range dele, então a gente pode se defender tendo um pouco mais de call, partindo num tribet mais linear, colocando um pouco da borda para equilibrar o range. Então esse foi a avaliação de call versus raise first team, das posições versus o botão, onde a gente está no botão e a gente opta por defender esses ranges que foram apresentados. Então por hoje a aula se resume a essa apresentação. Eu agradeço e na próxima aula traremos o tribet, a reação de tribet, quando a gente vai tribetar, quais são os ranges que a gente vai tribetar do botão, do small e do big.